Olha, eu tenho a sensação, Nath Fiuza e Simões, de que o Christian faz uma falta tremenda ao Cruzeiro, em especial pela forma que gosta de jogar o técnico Léo Jardim, com a intensidade do mister, com a maneira de jogo do Cruzeiro, quem diria? Mas hoje faz uma tremenda falta o Christian ao Cruzeiro, né, Simões? Ah, sem dúvida, Thiago, é um jogador polivalente. É interessante, polivalente é um termo criado por Cláudio Coutinho, vocês sabem quem foi, né? Treinador da seleção brasileira na Copa de 78, e ele valorizava demais a polivalência. E o Christian é exatamente isso, né? É um cara que é volante de origem, joga ali pelo lado direito do Cruzeiro e faz o papel de ponta, ajuda demais na recomposição defensiva, né? Ajuda demais nessa recomposição defensiva e tem uma característica que até então a gente não conhecia, né? Ele consegue fechar para a área e já fez gols importantes para o Cruzeiro. A gente não pode esquecer que a vitória por 1-0 sobre o Vasco lá no Parque do Sabiá foi com um gol do Christian e a goleada sobre o Juventude aqui no Mineirão foi aberta também com um gol do Christian, sem contar que contra o Sport lá em Recife, né, o Pansieri, não foi o gol dele porque o zagueiro teve que antecipar ele e acabou fazendo contra. Então, quer dizer, é um cara, ao tanto de função que o Christian faz nesse time do Cruzeiro, e é difícil encontrar um substituto para ele no elenco atual. Existem jogadores que podem suprir. O Eduardo foi colocado no domingo. Eu acho que não desempenhou a função. O Matheus Henrique, tecnicamente, é muito mais jogador que o Christian, mas eu acho que não tem essa polivalência. Então é um cara, sim, fundamental para esse time do Leonardo Jardim. Ô, Nath, com todo respeito ao CRB, evidentemente não dá para comparar nem investimento, nem história. Claro que tem a história recente do CRB nessa Copa do Brasil com o Cruzeiro, mas longe de ser, pelo menos antes da bola rolar, um incômodo. Pensando nisso, Nath, dá para se imaginar em poupar alguém? Pensando na sequência que tem de brasileiro, se tem uma hora para poupar alguém, é agora ou não? Tem que colocar todo mundo em campo por se tratar de Copa do Brasil, hein, Nath? Ô, Thiago, é sempre aquela questão da informação que vem do Departamento de Saúde do Cruzeiro, como, por exemplo, a informação que veio de que o Christian e o William estavam com alto nível de desgaste físico e aí não tem como brigar com a ciência. O Leonardo Jardim teve que agir aí com a cabeça, né, com a razão, e precisou poupá-los, ainda que sabia que eles fariam falta à equipe, até porque ele teve que mexer com todo o lado direito, né? Até por isso, talvez, a performance do Fagner tenha sido afetada, porque ele não tinha ali o Christian à sua frente, que é uma peça tática muito importante, inclusive na hora de se defender quando o Cruzeiro não tem a bola. Então, se a informação vier do Departamento de Saúde, eu acho que dificilmente ele vai ir contra essa orientação. Mas, assim, se ele puder colocar todo mundo à disposição, se na atividade de hoje à tarde, por exemplo, o William e o Christian, ou um dos dois estiverem à disposição para serem titulares, eu acho que ele não vai poupar ninguém. Eu acho que é um jogo para utilizar a força máxima, porque a gente está falando de um duelo eliminatório em que, por mais que o Cruzeiro seja muito favorito, eu acho que o primeiro jogo, que é o jogo que o Cruzeiro faz em casa, é o jogo para usar a força máxima e para resolver a classificação. Eu acho que é melhor o Cruzeiro jogar com o que tem de melhor agora, encaminhar a sua classificação, fazer um bom placar, se de preferência nos primeiros 45 minutos e já usar a segunda etapa para administrar, e aí no jogo da volta, lá na viagem, em Alagoas, enfim, depois de um confronto difícil no Rio de Janeiro contra o Botafogo pelo Brasileirão, aí você fazer esse ajuste de carga, você rodar o time, do que você ter que você priorizar, poupar agora e correr o risco de desperdiçar a oportunidade de já fazer um bom resultado ao lado do seu torcedor. Então, se eu tivesse na posição do Leonardo Jardim, tendo todo mundo à disposição, a minha estratégia seria essa. Até porque a gente sabe que se o Cruzeiro jogar como o Cruzeiro vem jogando, forçando ali 20, 25 minutos, a chance dele conseguir abrir o placar, fazer que seja 2 gols, é muito grande, porque a disparidade técnica entre as equipes também é muito grande. O Cruzeiro tem mais qualidade, tem um futebol coletivo muito mais forte, tem mais opções também no banco, inclusive para ir mudando o time no decorrer do jogo e manter também a mesma qualidade, manter o seu favoritismo. Então eu iria por esse caminho, viu, Thiago? Ô, Rubens Júnior, eu gostei, Nath, acho que você tem razão. Faz 2-3-0 aqui, amanhã liquida a fatura, e aí se tiver que segurar, segura na volta. Falando um pouco dessa questão aí da posição que o Cruzeiro mais precisa contratar, né? A maioria das pessoas fala que o Cruzeiro precisa do ponta. Você precisa de um ponta, tem que trazer um ponta.
Fala comigo, Amanda e Rafa. É realmente o lugar onde o Cruzeiro mais carece ou tem outras questões que o Cruzeiro está precisando qualificar? Caramujo, para mim é a posição que o Cruzeiro mais carece. Acho que fica muito claro em alguns momentos de diferentes jogos que o Cruzeiro, quando precisa mexer no time, não tem pontas de qualidade, não tem profundidade dentro do elenco. E aí, se a gente fizer uma memória até um pouco mais curta, nesse último jogo, né, acho que com a ausência do Christian, a gente vê a dificuldade que tem de adaptação de outros atletas naquele setor, né? O Eduardo foi colocado naquela posição que não é o lugar onde ele rende mais, já ficou isso muito claro em todo o decorrer da temporada. Já tentamos com o Marquinhos, já tentamos também com o próprio Matheus Henrique, né, que é uma peça que tem mais qualidade técnica, mas também não conseguiu render, talvez, na mesma intensidade ali do Christian. Embora o Matheus Henrique está precisando ainda se readaptar fisicamente e pode vir a ser esse atleta a nos ajudar nessa posição. Mas até então acho que as coisas ficam muito claras. E aí eu não vou só pegar o lado do Christian, porque o lado do Wanderson acontece a mesma coisa. Quando o Wanderson não está num bom dia ou quando ele não consegue estar presente nos jogos, vira um problema crônico, né? Mesmo quando o Marquinhos está por aquele lado, ou o Bolassi, eventualmente, quando estava o Lautaro também. Então, assim, o Cruzeiro já demonstrou ali as suas fragilidades, e aí a gente está contando praticamente só com os titulares, né? E contando também que eles estejam num bom dia. Não dá para a gente fugir muito disso, não. O 11 titular do Cruzeiro, ele encaixou de tal forma, né, Caramujo, que talvez o único jogador desses 11 que tem sido mais questionado pela torcida é o Wanderson. Eu até acho que em alguns momentos foi questionado muito mais pela falta da estatística ali, né, do gol, da assistência, mas vinha fazendo boas partidas. Nos últimos 2 jogos que ele fez, eu acho que ele realmente não foi bem, mas entendo que faz parte até disso que a Amanda está colocando, de você não ter um substituto ao ponto de, por vezes, você ter que jogar até o seu limite físico mesmo, né? E isso acaba impactando nas outras questões. Então, é natural que a gente pense que um extremo, né, como o professor gosta de falar, faça falta. E aí tem esse ponto, né? O Jardim, ele gosta de jogar de um lado com ponta mesmo, né, um jogador que vai buscar profundidade, e do outro lado com meia, um jogador que vai buscar construir por dentro, que no caso é o Christian, é esse jogador, e o ponta é o Wanderson. O Christian está muito bem, acho que pouco se questiona, né, talvez não fez um grande jogo ali contra o Corinthians, mas até pela presença do Matheus Henrique, com características similares, a gente entende que pode jogar por ali também. Parece uma coisa um pouco mais próxima de uma solução, assim, de você ter 2 atletas que podem atuar por ali. Do lado do Wanderson, é justamente isso que a Amanda colocou. Todos os atletas que nós temos no elenco, a gente ainda não conseguiu um que se firme por ali. Eu acho que o Marquinhos fez um bom primeiro tempo contra o Fortaleza, mas é o único recorte dele na passagem do Cruzeiro até aqui que eu falo assim, eu gostei muito dessa partida do Marquinhos. Esse é o único recorte que eu tenho. Dos outros, eu realmente acho que deixou um pouquinho a desejar. O próprio Wanderson, em algum momento, foi questionado. E aí, outros nomes que foram contratados para atuar nessa faixa de campo, mas que com o Jardim não atuam por ali, como o Bolassi, por exemplo, atua muito mais como um centroavante do que como um ponta. Então, é difícil a gente imaginar um outro setor que precise mais do que esse. Só que eu também entendo que há necessidade na zaga muito em função do João Marcelo não estar disponível, né? Se ele tivesse disponível, tendo ele, o Jonathan Jesus, o Vidalba e o Fabrício Bruno, estava tudo ok. Mas, não, como a comissão técnica não conta com Gamarra, e isso está muito claro pela minutagem, né, que ele tem, seria necessário também ter mais um zagueiro ali, porque acho que 3 é muito pouco. Se acontece alguma coisa, pode ser prejudicado o Cruzeiro ali na frente. E aí, só para acrescentar uma fala minha, é só a questão de pensarmos, e eu meio que estou batendo na tecla já há um bom tempo com relação ao primeiro volante. Porque hoje nós temos o Wallace, mas é aquela coisa, temos, mas não temos, né?
porque assim, não dá muito para contar com o jogador, a gente já viu a dificuldade que ele está tendo, ele está tentando se reerguer dentro do Cruzeiro, mesmo com pouca minutagem, muitas vezes o pouco tempo não é um tempo satisfatório no sentido de mostrar confiança para o treinador e para nós torcedores também. Eu acho que isso acaba me confirmando aquilo que eu já venho falando, sabe? Precisamos de um atleta para jogar se eventualmente o Lucas Romero não estiver à disposição. Nós estamos falando de um atleta que tem um dos maiores minutagens na temporada com a camisa do Cruzeiro, que é o Lucas Romero, que já não é novo mais, nós não estamos falando de um atleta de 21, 22, 23 anos. Em algum momento vai ser recorrente até o fato dele ter uma sequência, um desgaste muito grande. E nós temos o Murilo Hickman, que eventualmente pode atuar como um volante, até um primeiro volante, mas aí tem a questão da experiência, falta a ele, tem a questão da minutagem, da confiança por ser muito jovem. Então seria uma posição, ou ainda é uma posição, que eu, Amanda, se tivesse autonomia, iria atrás. Acho que o Cruzeiro não está pensando nesse momento por ter outras prioridades, mas vale a pena pensar um pouco mais com cuidado, um pouco mais com carinho nessa posição também.